Muito bem, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, mais um dia, mais um filme de super-herói, não é verdade? E aí, é bom esse filme, é divertido, vale a pena, os filmes de super-heróis estão sendo bem feitos, esse gênero já se esgotou, assiste esta crítica e você vai descobrir. Bom, Quarteto Fantástico é um grupo curioso, né? Porque se a gente for pensar, foi um dos primeiros grupos aí da nova Marvel, né? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby começam a fazer a grande parceria deles, né? Eles trabalham como dupla ali no começo dos anos 60 e inventam os X-Men e o quarteto e coisa e tal, e se desenvolvem, lançam um monte de heróis e fazem uma revolução nos quadrinhos de heróis realmente, né? Os anos 60 são chave e essa parceria é chave para isso. E o quarteto é simbólico, porque assim, é a primeira grande parceria deles, é o grupo mais impactante do começo dessa primeira fase da dupla Jack Kirby e Stan Lee. Mas, curiosamente, né, mesmo que a gente tenha aí já todo o universo Marvel da Disney colocado, e dezenas de filmes feitos, e a Marvel fazendo filmes e seriados, né, desde assim, na verdade desde os anos 70 que você tem seriados e tentativas de seriados, e pequenos filmes pra TV, e tem o seriado do Incrível Hulk, do Homem-Aranha, e depois tem o filme do Thor e Capitão América, e aí a coisa vai, enfim, e o quarteto nunca vingou, né? Na verdade, esse já é o quarto filme. A gente tem a versão do Roger Corman, que nunca foi oficialmente veiculada, e depois temos mais duas tentativas que não deram muito certo, aparentemente. Mas foi um grupo que, ao contrário de heróis até menores, ou personagens menores como Kraven, né, Madame Teia, né, Homem-Formiga, você tem tantos personagens que aparentemente não eram tão famosos, até o Doutor Estranho você pode falar, assim, né, que não tiveram esse privilégio de ir para as telas, e a gente pensaria que talvez o quarteto fosse um dos primeiros, mas não, eles ficaram aí na retaguarda durante um bom tempo. Bom, de qualquer forma, finalmente parece que a coisa aí atingiu uma espécie de momento crítico no qual eles conseguiram fazer alguma coisa interessante. Gostei do filme. É bom. Qual a pegada? Tem uma pegada bem assim divertida, pra frentex, mais marota. Acho que nem os Guardiões da Galáxia são tão assim bem humorados de certa forma. E é bem legal isso, porque uma coisa que o universo Marvel está provando é que cada filme pode ter o seu teor, né? Cada um dos... Como é nos quadrinhos também, cada um dos títulos pode ser um pouco mais sério, ou um pouco mais bem-humorado, ou mais ficção científica, ou mais terror, ou mais aventura, ou mais... né? Você pode ir para qualquer gênero, até já comentei isso em outra crítica por aqui, que o Guerra nas Estrelas também tá assim, né? O Star Wars, você tem o Andor que é mais sério e você tem o Skeleton Crew que é mais infantil, então é bom que o universo seja grande e possa ter todo tipo, né, de filme e quase de gênero dentro, assim, do que é super-heróis. Outra coisa que o filme faz também é evitar a história de origem, né? Mostrar como que os super-heróis se tornaram super-heróis, como que eles conseguiram os poderes deles, e isso é bom, porque é como você pegar um quadrinho já iniciado, ali você pegou um número que já teve, né, já passou do primeiro, e aí eles estão passando por uma nova aventura, você, ali nos primeiros 20 minutos, eles já demonstram que esses heróis são famosos, eles são reconhecidos, todo mundo sabe quem eles são, eles conseguiram os poderes fazendo uma viagem, né, e sendo banhados ali por raios cósmicos, e tá tudo certo, vamos embora e vamos encontrar aqui o grande conflito, que é o tradicional Galactus, né? Uma espécie de alienígena gigante, uma espécie de semideus ou deus mesmo, enorme, que devora planetas. Ele vive de planetas, vive de devorar planetas, ele está com fome, e ele tem um arauto, que é o surfista prateado, que fica procurando planetas para ele devorar, e ele está chegando na Terra. Ao mesmo tempo, dois dos principais membros,
do Quarteto Fantástico, que são Reed Richards, o Homem Elástico, e sua esposa, a Sue Storm, a Mulher Invisível, que também tem o poder de manipular ali campos de força, né? Estão esperando um bebê. Então você tem dois conflitos interessantes aí. A Sue está grávida e o bebê, olha que tipo de bebê que vai ser, ele vai ter poderes também, porque ele é filho, né, de dois heróis. Como que eles vão conseguir parar o Galactus? Enfim, estas são as questões. Aliás, a ideia da Terra enfrentando alienígenas que podem destruir o nosso planeta e existe assim, né, um cronômetro para isso acontecer, me lembra bastante do clássico O Dia que a Terra Parou, que não é exatamente citado aqui, mas enfim, é um paralelo, dá uma investigada se você não conhece esse clássico, porque vale a pena, tem algumas relações. Os outros papéis principais são do Tocha Humana e do Coisa. O Tocha Humana é o irmão da Sue Storm e ele tá ali para fazer o papel do cara legal, que é o tio do menino que vai nascer e tal, e enfim, ele de certa forma assim estabelece uma boa ligação com nós, com o público. Apesar de que o Reed Richards, que é o homem mais inteligente do mundo, é um cientista que está ali no edifício Baxter, onde todos eles moram juntos e enfim, seria assim com quem a gente mais se identifica. E o Coisa, que é um monstrão, né, que ele sofreu uma mutação física, bom, isso nem é tão explorado pelo roteiro nos quadrinhos. Muitas vezes o Coisa se lamenta, né, que ele não tem mais uma forma humana, ele realmente é uma coisa. E é encenado aqui que ele tem um certo interesse amoroso, a namorada dele até é cega nos quadrinhos originais. Ele dá uma flertada com uma moça que é uma professora aqui nessa versão, mas isso não é muito desenvolvido. Eu acho que talvez apareça em algum outro filme, alguma sequência. E interessantemente, o papel do surfista prateado é feito por uma mulher. É uma surfista prateada, feita pela Julia Garner, que na verdade é o personagem Shalla-Bal, como ela revela em um recordatório, num momento de flashback. A Shalla-Bal nos quadrinhos, na verdade, é um interesse amoroso do surfista prateado original, o Norrin Radd. Agora, o filme parece uma coisa da Marvel meio voltada para as famílias, assim, é bem amigável, digamos assim, né? O universo no qual ele se passa é um ano 60, meio idealizado de certa forma. É bem legal ver as pessoas usando chapéu e usando aquelas roupas assim de 60, 70 anos atrás, né? Uma coisa meio na virada dos anos 50 para os anos 60. Você tem discos de vinil e as pessoas não usam celulares e nem computadores e nem estão nas mídias sociais o tempo inteiro. Então eu achei isso bem legal, eu acho que dá um aspecto nostálgico pro filme e torna aquele universo mais agradável e de certa forma acolhedor. Uma coisa que eu senti também com o filme do Capitão América, né, que se passa nos anos 40 e tal, com a Segunda Guerra Mundial, me lembrou até o Indiana Jones na ocasião. Enfim, é um universo paralelo aí, no qual os heróis estão nos anos 60. E outra coisa, não existem outros heróis, ou pelo menos parece que não existem, né? Porque nós não temos outros heróis aparecendo, é só o Quarteto Fantástico. Então fica uma história bem individualizada ali, com eles isolados de certa maneira. E o conflito é esse, olha, o Galactus está vindo aí, ele quer devorar o planeta Terra, e vocês tiveram um bebê e talvez ele aceite esse bebê, né, como um sacrifício ao invés de comer a terra. E aí? O resto do planeta Terra vai querer sobreviver e vai achar que o seu bebê não vale muito. Então dê esse bebê para o alienígena gigantesco. Belo conflito de roteiro, hein? Tá bem escrito. E realmente, né, o Quarteto Fantástico é uma família, eles são muito amigos, eles moram juntos, eles têm um laço de fraternidade, assim, e são realmente, né, o Reed é casado com a sua irmã do Johnny, e o Ben Green, o Coisa também, ali tá super integrado com eles, e o Franklin Richards tá nascendo, né, o bebê, e ele tem que, né, ele é o filho deles, tal, tem que ser integrado, tal, e
O Galactus representa uma ameaça a tudo isso, e eles colocam essas questões assim, né, de mas não devemos sacrificar o nosso filho em nome do planeta inteiro. É um bom conflito que os roteiristas trouxeram, e funciona muito bem. E eles colocam esses valores de família e de manter a unidade e não se separar, não se render ao cinismo também. Isso está muito bem articulado no filme, né? De que você não deve se render ao pânico e que os valores familiares são importantes. É uma coisa bem filme de super-herói mesmo. Agora, como o Galactus é um vilão que é um monstro gigantesco, né? Uma criatura enorme contra o qual você tem que usar a sua inteligência e a sua perspicácia, porque não adianta só usar a força bruta contra ele normalmente. O filme acaba dando uma certa estagnada, assim, nada que seja muito importante ou que prejudique muito o andamento, mas eles têm que ficar preparando, né, o terreno para a chegada dele. Mas nesse meio tempo, eles ficam mais planejando o que eles vão fazer, de certa forma, do que realmente passando por sequências de ação e resolvendo os problemas com recursos de super-heróis. Que tudo bem, eu acho que faz parte. É difícil você escrever um roteiro com um vilão como o Galactus, né? E tendo que criar novas maneiras dos personagens conseguindo derrotar ele, porque justamente ele sendo esse deus gigantesco, né? O que você vai fazer? Você não pode fazer só sequências de ação e pancadaria, não é o Godzilla. Então, é via as sacadas, né? É via o intelecto que ele precisa ser derrotado. Falando nisso, os efeitos especiais, a direção de arte e o design do filme, eu achei todos muito bonitos. O Galactus está muito bem, ele está realmente ameaçador, a voz dele é muito boa. Me lembrou, inclusive, a voz do Loc-Nar, que é um meteorito maligno, assassino do desenho animado Heavy Metal, de 1981. Recomendo a todos, aliás. Heavy Metal é muito legal, muito divertido. I was once little like you, billions of years ago. Do not try to escape. You are in my control. Look at me. I am the sum of all evils. E é impressionante, né? O design assim do personagem tá sensacional, grandioso, assim, impactante como tem que ser. O diretor do filme é o Matt Shakman, que fez a série WandaVision, que é uma coisa mais família anos 50 ali, né? Meio comedinha, parece. E eu acho que ele dirigiu também uns episódios de séries de TV, como Game of Thrones. E ele manda bem ali no sentido de focar também nessa coisa de desenvolver personagens, né? de se preocupar com a dinâmica da família e dos amigos ali, que são o Quarteto Fantástico. Eu senti que o Quarteto Fantástico marca um novo momento na história aí dos filmes da Marvel com a Disney. Ele traz uma certa ingenuidade e inocência que está muito conectada a esse mundo alternativo que se passa nos anos 60 que eles construíram, e ao isolamento dos heróis numa linha só para eles, com pouca interferência de outros heróis ou de outros personagens de outros quadrinhos. Parece pela bilheteria que a coisa está funcionando, e talvez finalmente o Quarteto Fantástico consiga ficar agora numa linha para eles, né? Numa franquia contínua. Os personagens não mudam muito, né? Eles não têm assim um arco de que começam de um jeito, tem que passar por algo para se tornar pessoas melhores. Eu vi algumas pessoas reclamando disso em relação ao filme, mas galera, no final das contas, isso aqui é um filme de super-herói. Meu Deus do céu, as pessoas tentam debater tanto assim esses filmes. Tava lendo as resenhas e vendo o que as pessoas acharam, discussões aí de grupos, omelete, não sei o que, nada contra os caras, fiquem à vontade, acho legal discutir personagens, histórias e coisa e tal.
Mas no final das contas, em última análise, isso aqui é um filme de super-herói e o importante é se tem um conflito legal ali, um inimigo bom para os heróis lutarem contra, né? Algumas questões, claro, ali para eles, né? Como, por exemplo, se eles devem ou não sacrificar o próprio bebê para salvar o planeta Terra, e é isso, assim, sabe? Não dá pra... O negócio tem que te entreter por 2 horas, 1h40. A pegada é essa, galera. Não tem que ficar pirando muito. Não existem debates aqui que vão, pelo menos para essa proposta. Existem outros filmes de heróis, como o do Coringa, né? Que não é um filme de herói exatamente, mas enfim. Ou até o Watchmen, se você quiser aí colocar um filme de herói um pouco mais desenvolvido, né, que tenta levar o gênero para outros caminhos, que eu acho que você pode ir um pouco mais nesse sentido e colocar algumas outras dúvidas, explorar os personagens de algumas outras maneiras, mas no que diz respeito a um filme do Quarteto Fantástico, meio padrãozinho, assim, você realmente quer ver, assim, o conflito principal resolvido. E nesse aspecto e nesse sentido, o filme cumpre a sua proposta. Não é tão fácil assim escrever um roteiro desse, pra falar a verdade. Tem que ter as cenas dos personagens se desenvolvendo um pouquinho ali, trocando uma ideia. O Ben Green gostando da moça que é professora das crianças ali na rua, que ele conhece e tal. Já é bastante coisa, né? Então, assim, a Sue Storm é um pouco perfeita demais, eu diria. Tem um pouco disso. Ela trabalha na ONU, é meio que relações públicas do planeta Terra, é meio que uma princesa Diana, assim, fazendo discursos e juntando as pessoas em nome do bem universal, né? Vamos colocar dessa forma. Mas tá valendo, ela é um super-herói, eles são bastante idealizados, né? O Reed Richards é o homem mais inteligente do mundo, é feito pelo Pedro Pascal, que tá todo em voga agora, tá na onda, né? Tá bombando, até cansando um pouco as pessoas, então eu acho que mais vale a gente aceitar o filme dentro dessas características de gênero de super-herói aí, tentar julgar ele mais por isso e pela engenhosidade ali de como que eles têm que lidar com Galactus, né? E assim, se for para procurar alguma crítica em relação à narrativa, à estrutura narrativa, né, a coerência dos fatos, do andamento, do encadeamento, dos conflitos, existem 2 coisas que a gente pode comentar, mas eu nem acho que isso importa muito, mas enfim. A primeira é por que o Galactus manda um arauto para avisar, né? Olha, eu vou devorar o planeta de vocês. Assim, né? Pra que avisar? Chega e já começa a comer o planeta, já passa a rapa na geral, né? Não tem pra que isso. A princípio, isso não faz sentido lógico, não tem por que ter um arauto que chega e avisa, olha, né, cidadãos do planeta Terra, nós vamos destruir vocês, estou avisando aqui, porque assim, preparem-se para morrer, não tem porquê, só chegue, né, e janta a Terra. E o segundo elemento que também supostamente não faria muito sentido em termos dramáticos, assim, é por que o Reed Richards, né, e o quarteto, que quando eles voltam para a Terra depois da primeira conclave, do primeiro encontro deles, da Assembleia, né, da reunião deles com o Galactus, por que eles avisam para a mídia, fazem uma reunião e falam, olha, Galactus está chegando, ele realmente vai destruir o planeta, mas ele disse que se a gente der o nosso bebê, ele vai poupar todo mundo. Por que eles fazem isso? Não fala isso, mantém essa informação pra você mesmo. Porque todo mundo vai falar, cara, salve bilhões de pessoas e entregue seu bebê, né? Óbvio. Mas tudo bem, talvez o Reed Richards tenha pensado que
ele é um herói, ele é um homem correto, ele é um homem direto e reto, e ele não vai, ele fala a verdade, ele não mente, ele tem caráter, ele tem honra, ele fala as coisas realmente, né? Tem um pouco disso, pode ser, acho que tá super valendo. E por outro lado também, tem que botar esse show na estrada, né? Tem que botar esse show de tá chegando aí um gigante cósmico, devorador de planetas, que vai passar o cerol em geral, e essas são as condições e esses são os conflitos. Acho que tá super valendo, isso é um preciosismo, né? Eu só tô trazendo aqui para desenvolver um pouco aí algumas questões que, em termos de lógica, né, em relação assim, né, à estrutura narrativa, como as coisas realmente são, você pode questionar a verossimilhança, né, de algumas coisas que não fariam sentido, né, em relação ao comportamento dos personagens, né, se você olhar por esses ângulos. Mas tá super normal, as coisas têm que caminhar e os conflitos têm que ser um pouco maiores do que o normal. Eles têm que, né, as coisas não têm que ser totalmente realistas, né, nesse tipo de filme. Mas é isso, meus amigos, eu gostei muito do filme, espero que você tenha gostado dessa crítica, espero que, se você viu o filme, ela tenha ajudado você a apreciar ele ainda mais e se aprofundar nos conflitos, nas questões e na apreciação do filme. E se você não viu o filme, eu espero que, como eu gostei do filme, né, eu dou uma sólida nota 7,5 aí pra ele, pelo menos. Eu espero que esse vídeo tenha estimulado você a se interessar em assistir o filme, certo? Então, se você curtiu, por favor, assine o canal, dê aquele joinha, deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou, não gostou do filme, se você gostou, não gostou da crítica. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.